Hoje eu vou mostrar para vocês como eu consegui passar do rating em problemas no site chess.com de 800 até 2200. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência pessoal como amador que vem tentando melhorar no xadrez já há muitos anos, tá? O xadrez é uma coisa muito difícil. Eu admiro muito as pessoas que estudam xadrez desde pequenas, desde criança. Eu acho muito bacana isso de você ter tido um treinador na sua infância, ter aprendido os conceitos importantes logo muito cedo, participado de torneios. Isso sem dúvida é a coisa mais importante para você ser um jogador forte. Caso isso não tenha sido o seu caso, como não foi o meu caso, eu só fui participar de um torneio pela primeira vez na minha vida aos 19 anos de idade e num aberto popular aqui no Rio de Janeiro. Enfim, tive um péssimo resultado porque eu achava que porque eu tinha lido um livrinho ou outro de xadrez que eu podia me dar bem contra pessoas que estavam treinando em clubes com professores toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, às vezes todo dia. E realmente a prática é o critério da verdade, como bem diria Botvinnik. No prefácio do livro do Kasparov, O Teste do Tempo. E o melhor jeito de você praticar xadrez é resolvendo exercícios de tática. Não há nada que vá melhorar mais o seu jogo se você estiver num nível intermediário. Eu não estou falando para um profissional, eu não estou falando para o 1% dos jogadores de xadrez. Eu estou falando para os 90% de jogadores de xadrez, que é a faixa onde eu me incluo. Para esses 90%, a tática, certamente, é o fator primordial na hora de você ganhar uma partida. Muitas partidas, a maioria das partidas, vai se decidir num erro tático. E um dia eu vi os grandes mestres brasileiros, como Rafael Leitão, que para mim é um cara genial, realmente, para mim um ídolo, tanto do esporte nacional como da cultura, porque o cara que foi campeão mundial de sua categoria, coisa para poucos, e que, além de tudo, que é o que eu mais admiro nele, é um cara que admira muito a história do xadrez e os clássicos. E eu sempre imaginei que, assim, se um dia eu estudar os clássicos, e se um dia eu ver todas as partidas do Capablanca e do Paul Morphy, eu vou ficar um jogador muito bom. E eu sempre vi o Rafael Leitão dizer que sim, que isso é verdade, que você tem que estudar os clássicos, que isso é muito importante. Mas um belo dia eu vi ele dizer que o mais importante de tudo, antes de tudo, é fazer exercício de tática todo dia. Logo em seguida eu vi outros grandes mestres falarem a mesma coisa. E eu falei, bom, é isso que eu tenho que fazer. Aproveitei que eu já tinha aqui essa conta diamante no chess.com. Eu sei que eu sou um privilegiado de ter condições de arcar com uma conta diamante aqui de xadrez, mas isso não é mais caro do que pagar qualquer clube, qualquer treinamento, qualquer outra coisa, você vai pagar mais caro por mês, com certeza. Vai pagar mais caro até por aula, hoje em dia. E o que eu quero mostrar para vocês é que eu tive o menor rating nos problemas foi dia 2 de outubro de 2018, ou seja, já menos de 2 anos atrás, eu consegui aqui atingir o meu menor rating nos problemas. Menos de 2 anos depois, isso aqui foi quando eu comecei, depois que eu comecei a praticar os problemas todo dia, eu pude alcançar a marca de 2.214. É claro que isso não tem nada a ver com o meu rating de jogador. Eu nem tenho rate feed, eu não tenho rating oficial. E eu não sei qual seria o meu rating se eu tivesse um rating oficial. Eu sei que o meu rating Blitz aqui no chess.com nunca passou de 1.500 e pouquinho. Ele vem aumentando cada vez mais. Quando eu comecei a fazer esses exercícios, o meu rating era de cerca de 1.100, 1.150, por aí. Muito raramente eu chegava perto ou alcançava 1.200. Assim que eu comecei a resolver os problemas, meu rating já passou de 1.200. Primeiro porque eu parei de pendurar e passei a analisar as coisas mais diretas. As ameaças, os cheques e as capturas. Coisa que os problemas te forçam a estar olhando. Isso me deixou mais atento e eu parei de pendurar muita coisa. Passei a pendurar muito menos. Passei a ficar atento às ameaças mais diretas. E com o tempo eu comecei a ficar atento às ameaças mais sutis, aos golpes e principalmente aos padrões. E é isso que vai fazer você melhorar no xadrez. Padrões. Padrões táticos.
Se você não sabe como dar um mate afogado de dama e cavalo, vai ser muito difícil você ver isso sozinho. Você pode até ver, mas vai ser mais difícil. Quando você tem o padrão, ele surge muito antes dele acontecer. E você começa a ver os temas táticos dentro da sua partida. É claro que é muito importante estudar estratégia, mas estratégia é uma coisa que vem mais a longo prazo. Você aprende um conceito de estratégia, não é tão simples assim de aplicar nas suas partidas. Porém, conceitos táticos aparecem muito. E quanto mais você conseguir absorver os padrões táticos, mais você vai conseguir reproduzir isso nas suas próprias partidas. E só tem uma maneira de conseguir isso: resolvendo milhares de problemas. Eu resolvi aqui cerca de 30 mil problemas, que incluem os puzzle rush, são as corridas de problema, onde você tenta resolver os problemas com tempo. Mas aqui, na verdade, eu resolvi aqui quase 28 mil problemas. Em cerca de 2 anos, eu posso colocar o gráfico aqui para vocês verem. Então, olha aqui, se eu colocar aqui todos os tempos, vocês vão ver o seguinte, ó. Eu comecei a jogar xadrez no chess.com em 2011, bastante tempo. E aqui eu tentei alguns probleminhas. Lá no início, quando eu comecei, eu cheguei a 1100 e pouco, 1200 e pouco, que foi o máximo de rate que eu já consegui mesmo no Blitz nessa época. E eu parei de fazer problemas. E fiquei aqui, você pode ver, uns 4 anos, mais até, sem resolver problemas. Quando eu começo a resolver problemas, você vê que a coisa evolui bem rápido. Você tem aqui um padrão de crescimento. E se você for comparar o que aconteceu nesses últimos 2 anos, também com o meu rate em Blitz, que é o que eu mais costumo jogar, partidas de 10 minutos. E aqui vai ficar bem claro que o meu rate no Blitz aumentou junto. Você vê que eu comecei por anos, eu fiquei estagnado aqui nessa faixa onde eu não passava dos 1200. E foi só eu começar a fazer os problemas que a coisa cresceu. Quase que no mesmo padrão e na mesma inclinação do meu desempenho nos problemas. Então você vê que eu ganhei aí de 1100 para 1500, 400 pontos de rating em 2 anos. Mas galera, eu fiz problema todo santo dia. Eu acho que dá para contar nos dedos os dias que eu não fiz nenhum problema. Pelo menos um problema eu fazia. Não dá para mostrar porque quando você faz muito pouco, não aparece direito aqui, ó. Mas dá para ver que no final de 2018 até agora eu fiz problema todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E nos últimos tempos eu tenho seguido na meta de fazer pelo menos 1 hora de problemas. O que dá aqui menos, porque aqui ele só contabiliza o tempo que você ficou pensando. Ele não contabiliza o tempo entre um problema e outro, o tempo que você ficou olhando o problema depois de ter errado. Essas coisas não contabilizam. Aqui teve um dia, ó, que foi um recorde, ó, eu tive que passar horas e horas no hospital. Eu fiquei jogando xadrez pra caramba nesse dia. Fiz mais de 500 problemas nesse dia, veja você. Eu dei um salto depois disso no meu rating de Blitz. Então, pessoal, esse é o jeito de você melhorar. E assim, eu olhava para um rating de 1500 como jogadores assim com uma força que eu não esperava alcançar tão rápido. Apesar de saber que o xadrez é uma coisa demorada, que não é para achar que do dia para noite você vai ficar muito bom ou muito forte no xadrez. Tem pessoas fazendo isso desde criança, todo dia, com professor, com treinador. Então essas pessoas estão ano-luz na frente da gente. O que a gente pode fazer é, bom, eu espero viver muitos anos, então eu posso aproveitar ainda muitos anos de aprendizado. E se você quiser capitalizar esse seu aprendizado, faça exercícios de tática todo dia. Fique muito bom nas táticas. O xadrez é um jogo muito concreto, um jogo de muito cálculo. Não adianta você ter uma estratégia maravilhosa, saber que seus peões, sua estrutura e o seu ataque na ala, o avanço de peões, toda a estratégia, as colunas, e você tomar um golpe. Perder uma peça, perder uma torre, perder uma dama num golpe tático. Então a gente tem que estar muito atento, tanto às oportunidades táticas do nosso oponente, o que é muito importante, muito difícil. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer. Eu espero que vocês melhorem. E a dica é o seguinte, eu sei que é caro pagar o chess.com, se você quiser um site para fazer gratuitamente, você pode fazer no Chess Tempo. Chess Tempo é um site excelente, que tem problemas de tática ilimitados de graça. Chess.com você tem outros recursos, ele te mostra aonde que você está errando mais, qual o tema tático que você está errando mais.
Tá? Isso aqui não é propaganda de chess.com não, galera. Só porque é o site que eu uso e é o que eu mais gosto, é o que eu acho melhor. E é o que eu recomendo. E é isso. Valeu!